A gente vai falar um pouquinho sobre miofascial, que todo mundo já conhece, ainda bem, mas assim, nunca é demais se puder apagar um pouquinho a luz maior, eu acho que seria bom, mas enfim, todo mundo, né, óbvio, que faz acupuntura aqui, que faz dor, tem paciente com miofascial, porque é o dia a dia, né, arroz e feijão, é a dor mais comum no consultório, no dia a dia e também nas clínicas. E quando a gente vê paciente com dor miofascial, dores como um todo, é importante, claro, tem o diagnóstico do que está acontecendo, o diagnóstico da etiologia e como tratar, né, reabilitar. Então, claro, examinar uma boa história física é importante para nos ajudar a imaginar o que a pessoa está contando tem a ver com a dor dessa pessoa. Por exemplo, a doutora que, óbvio, nessa postura do dia a dia, claro que pode mais provavelmente ter as dores cervicobraquialgias, e só que tratar também não é só colocar as agulhas e mandar para reabilitação, fazer exercício. Por quê? Porque se nós não entrarmos também no porquê que a pessoa tem dor e tentar realmente melhorar, otimizar o seu trabalho, né? Isso sim, para mim, é um trabalho de tratamento, de reabilitação. Outro dia veio um médico, colega nosso, que tem dores cervicobraquiais, trapézio e lombalgia há 4 anos. Né? Mas, na verdade, já está ruim há muitos anos, chegou aqui, meio queixoso, de Recife. Perguntei, e aí? Na verdade, ele falou, é porque eu tenho dor, e quando eu fico trabalhando mais, tenho... Como que é o seu trabalho? Ele fica simplesmente em rotação, né, do tronco e lateralização, para poder fazer exame físico. Bom, doutor, você nunca ajustou o seu trabalho? Porque vai ter que ajustar, porque senão, como diz... E outra, ele fazia fisioterapia, mas tinha exercício? Não, ia fazer um choquinho, um calorzinho. Você só fez um calorzinho, um choquinho, que você não precisa nem ir na físio. Você compra o aparelho e faz em casa. Uai, que coisa. Cadê o exercício? Sem exercício, você não mantém a sua melhora. Né? Realmente, ele só fazia sintomáticos. Né? Então, e olhava feio para mim, desculpa dizer aquele colega que entende, né, que sabe, que está com dor, mas, tipo, o que você está falando? Bom, eu estou falando o que está acontecendo com você. Uai, eu estou imaginando que a sua dor tem a ver com o colchão de 10 anos, né? Que o travesseiro de já 10 anos também que já foi para o espaço, as posturas que você usa no dia a dia, que está muito ruim, e é um conjunto de fatores agora. Claro, se a gente puder melhorar, eu estou tentando, né, te orientar dentro desse contexto, estamos do mesmo lado, mas livre-arbítrio, né, como diz, né? Se ele quiser, ele faça. Aí, eu acho que no segundo, terceiro dia, começou a cair realmente a ficha. Puxa, realmente, né, eu vou ter que mudar, né, as coisas. Sim, claro que sim. Porque senão, exatamente, ser mais um não precisa, né? Porque você veio aqui para São Paulo para quê? Fazer alguma coisa de diferente. Então, claro, então uma história tem a ver, sim, nos ajuda a quebrar o ciclo negativo, como também o exame físico, a avaliação funcional, e para poder reabilitar de modo adequado, para poder quebrarmos, né, essa questão do nexo causal, né, porque isso tudo nos ajuda realmente a reabilitar o indivíduo. Então, é importante ver os hábitos do dia a dia, estilo de vida, fatores de melhora e piora, porque isso são as dicas que nos ajudam a tentar quebrar o ciclo negativo, ou como diz um colega nosso, hoje em dia não é ciclo negativo da dor, é espiral, porque cada vez a pessoa vai piorando, né, e também, claro, tem envelhecimento, né, que a gente não pode esquecer, aquela velha história, queria voltar como era antes. Como assim? Se nem os nossos cabelos eram como antes, imagina o resto. Imagina, é impossível, isso não existe, né? Então, entender, os pacientes têm que checar essas coisas. E na prática do dia a dia, eu observo, por exemplo, coisas importantes, parece que é bobagem, mas não é. A pessoa já tá ruim, acorda. Ele, então, também, ele acorda com muita dor, mas o travesseiro já estava baixo, o colchão estava gasto. Então, tudo isso tem a ver. Mas tem gente que dorme na rede. Sim, querido, mas não está na minha frente, né? Então, tipo, alô, né? Se você está ruim e viajou quilômetros de distância da sua casa para cá, porque tem algum problema, né? O que você fez até agora não deu certo, né? Eu não sou dona de verdade, mas estamos aqui para ajudar. Então, se eu estou comentando que algumas coisas podem e na prática faz diferença, isso é uma delas. Como também é importante checar quantas horas dorme e a qualidade. Tem gente que fala, eu durmo muito bem, que onde eu encosto eu durmo. Não está dormindo nada bem, porque não dorme profundo, porque de dia fica com sono. E muitas vezes fadiga, cansaço, fibromialgia. Eu tenho visto assim, os pacientes com fibromialgia
Todos dormem mal há muitos anos, antes de ter dor, né, inicialmente. E tem trabalho de mais de 17 anos de segmento norueguês que eles mostraram que pessoas que dormem mal têm mais da metade das chances a mais, o dobro de chances de ter dor fibromiálgica, então, e dor difusa pelo corpo. Então, claro, qualidade do sono é importante verificar se tem apneia ou não. Às vezes não é só da pessoa. Tinha um casal lá, na verdade, a mulher dorme mal porque o marido ronca, e ele é médico, né? Ele não queria, obeso, hipertenso, cardiopata, e não estava lá dando muita bola, que eu estou falando, doutor. Ela falou, acho que eu vou dormir em quarto separado, porque ele ronca, não sei o quê. Eu falei, doutor, o senhor pretende ir quando, hein? Falei, como assim? E aonde? O andar de cima, né? Então, quem dorme mal, morre 2 vezes mais, você que sabe. Como diz, concorda? A gente está aqui conversando. Quer cuidar, cuida, mas se puder, melhore, né? Então, essa que é a questão. E também, muitas vezes, o paciente prefere trocar de diazepínico que trocar de médico, né? Quer dizer, uma vez, até é absurdo, mas eu gosto de contar casos de médico que a gente vê, né? Porque é pitoresco, né? Tinha um psiquiatra que, claro, esses aí tem preconceito de tomar os psicotrópicos, óbvio, né? Mas uma coisa que eu não deixo tomar o meu Loraxinho, não. É para poder melhorar o sono. Não, doutor, esse roupa sono profundo. Imagina um Ferrari que não desliga o motor, como é que vai render o resto do dia? Claro que tem fadiga, cansaço, tem dor, tem intolerância à glicose, etc, etc, né? Porque é um conjunto de medidas, né? Então, só que óbvio que a gente não tira rápido os medicamentos, tem que fazer a troca lenta, né? Ou pode dar um indutor de sono, ou alguns antidepressivos. Eu tenho gostado de trazodona, que não tem tido problema de peso, tem ajudado muito no sono REM. Em geral, os pacientes toleram bem, e eu acho que vale a pena. O nome de fantasia é Donarém, né? Pode começar 50 miligramas, meio comprimidos, por exemplo, e aos pouquinhos vai aumentando conforme você vai baixando diazepínico. Então, o modo que as pessoas usam o corpo, como usa, né? Isso também faz diferença para manter ou não o miofascial. Aquele paciente que é após cirurgia de coluna, veja eu falar, eu sinto assim, é uma beleza, eu fico melhor. Tá, de ensinar como sentar os isquios, me falaram só que tem que sentar sobre os ossinhos, né? Mas checam com seus físios, verificam mesmo, porque não adianta só falar, o papelzinho, senta no isquio, ensina mesmo, tem que puxar os ossos aqui e puxa para trás, porque desse jeito que ele acha que está bom, está sentado sobre a coluna lombosacral. Então, tem que também exigir isso dos seus físios, se eles estão ensinando como está usando, né, o corpo para as suas atividades do dia a dia. Essa é a função da fisioterapia também, né? De ajudar a limpar, né, os ciclos negativos. E lembrar que musculaturas, né, paravertebrais começam de baixo até lá em cima. Por isso que muitas vezes, nos casos de cervicalgia, que trata no melhora, muitas vezes pode ter o que, na verdade? Não ter queixa lombar, mas aqui a lombar muito tensa. Então, vale a pena trabalhar junto, porque a gente tem o conceito de cadeia muscular. Como é que você vai melhorar em cima se não soltar embaixo, tá? Então, é importante entrar isso também, não só agulhar, como também a parte de cinesioterapia. Também lembrar que atividades diárias, veja só, né? Isso é muito comum, não é só, né, no escritório apertado. Quem faz muito isso é advogado, né? Porque tem que conversar com o cliente e tem que virar de lado para consultar os dados, gerente de banco, tudo torto, né? Não, se não tem dor, também não está lá conosco, né? Mas não é só lombar, cervical que dá problema. É só os senhores, né, para acordar um pouquinho, né, sábado à tarde, né? Põe a mão na barriga direita, por favor, vamos lá, pessoal, nos seus músculos oblíquos abdominais. Agora faz aquela posição de rodar o tronco e ficar só de um lado, para a sua esquerda. Põe a mão direita e isso. Sentiu que está contraindo o músculo abdominal também? E o outro lado? Certo? Vocês estão contraindo também. Só para dizer que as posturas não é só lombar. Eu tenho alguns pacientes com dor abdominal não visceral que também tem relação com a postura. Tá? Então, isso é importante lembrar. Não é só atrás. A frente também tem importância. Tá? E lombar não é só tratar atrás. Ilho, psoas, né? Muitas vezes é encurtado porque a gente está sentado o dia inteiro, então já são músculos encurtados, aí todo mundo só dá exercício posterior, esquece do anterior, também tem relação com a lombalgia, tá bom? Então são pequenas coisas, dicas que eu acho que é o que contribui, mas dizer que amigo facial, todo mundo já sabe, né? Que novidade, né? Mas de qualquer modo é essa prática do dia a dia. Lembrar também, outro dia, anteontem, veio um paciente de Vitória, altão, 1,90 m e tanto.
fortão, que sempre gostou de fazer esporte, atividade física, agora 41 anos, está meio parado, porque dói aqui, dói ali, dói joelho, dói lombar, cervical. Eu falei, eu sou até quase fisioterapeuta. Como assim? Não, porque eu vou fazendo tal, mas o problema é que ele tem uma cervicalgia e realmente ele foi perceber que quando ele mordia, tensionava mais o pescoço. Ali existe outra coisa. Põe a mão no pescoço, pessoal, por favor, os dois. Isso, 2 lados, assim, na frente e atrás, assim, ó, assim. Agora morde. Sentiu? De novo, tensionou o pescoço na hora que você morde. Então, não esquecer, o paciente pode apertar os dentes porque está estressado, está ansioso, tudo mais, né? E aí, alteração de oclusão, isso pode perpetuar também o quê? Uma cefaleia de urina cervical, uma cervicalgia. Então, algumas vezes, se a dor não melhora, não custa palpar músculos, né? Daqui do masseter, por exemplo, temporal, se estiver muito tenso a palpação, deve estar o quê? Provavelmente o paciente está mordendo. Tá? Não é que todo mundo precisa de placa, manda para o colega odonto de confiança para avaliar se tem isso ou não, porque isso pode ser aquele pouquinho que falta para melhorar, né? E por que não? Né? E também não esquecer, o paciente pode estar respirando, tossindo, né, umas tosse, e isso também pode facilitar ter a miofascial, né, das musculaturas cervicais, cintura escapular, porque os músculos que a gente mais usa para respirar não é o diafragma, que é o músculo mais potente para inspirar, né, e a pessoa começa a tensionar muito os músculos do que acessório da respiração, que são escalenos, os cervicais. Então, tem que também ensinar o paciente a respirar. Aquela coisa, deitou, você vai agulha, está lá o teu tenso. Relaxa, solta, respira, né? Porque isso tudo faz diferença. Então, também, né, são pequenos fatores que podem ajudar a piorar ou desencadear ou perpetuar miofaciais, e a gente tem que trabalhar também em cima disso, dependendo das causas. Não esquecer também as neuropatias, afecções reumatológicas, endócrinas, tudo isso. Essa é uma paciente com distonia cervical, que uma colega de Vitória, que faz acupuntura, a doutora me encaminhou, já estava com anos de tratamento, não estava melhorando, porque, na verdade, ela tem uma distonia cervical que melhorou com a toxina botulínica e cinésio e tudo mais. Então, o diagnóstico realmente é importante. E pode, claro, ter miofacial associado, que é muito comum. Distonia está associada a miofacial. Como uma artrose, artrite, hoje em dia chama-se osteoartrites, né? Que é o desgaste, que tem um quadro inflamatório, inflamação neurogênica, mas é muito comum também ter as dores miofaciais associadas. Não esquecer também diferença de comprimento de pernas, né? Dependendo, às vezes o pessoal da ortopedia só vai palmilhar acima de 1,5 a 2 centímetros de diferença, mas dependendo, às vezes, se tem uma alteração de marcha, muito desequilíbrio, às vezes vale a pena compensar um pouquinho, só para evitar o desnivelamento quando anda. Tá? Isso, muitas vezes, pode perpetuar quadro de lombociatalgia. Esse senhor, por exemplo, assimetrias. Muitas vezes as dores, veja só, ele tem uma lesão crônica nos ligamentos do joelho. Então, na verdade, o que ele tem? Ele tem uma assimetria, né, de apoio de membros inferiores. E adivinha onde é a dor dele? Exatamente é o lado direito, onde ele apoia toda a carga. Tá? Por causa do quê? Porque tem esse desequilíbrio de apoio. Então, o que é importante esses ajustes? Sim, porque na fisioterapia o exercício não é igual de um lado para o outro. Tem que tentar melhorar, corrigir um pouquinho do padrão. Então, tentar fazer com que haja menos valgismo do que é possível, fazer os trabalhos musculares, né, de equilíbrio, e também para poder tentar melhorar um pouco a distribuição de carga. E, claro, quando não é possível, às vezes passei muito queixoso, às vezes pode indicar um pouco de muleta, ou, né, por algum tempo, só para facilitar a reabilitação. Então, a simetria de membros são importantes. A hipermobilidade também é muito comum, né, como causa ou perpetuante das dores miofaciais, principalmente pessoas jovens de 20, 30, 40 anos de idade, isso é muito, muito comum. Tá? A gente tem visto que, o que é essa síndrome de hipermobilidade? Primeiro, o diagnóstico tem que ser feito. O exercício para quem é hipermóvel é diferente para quem não é hipermóvel. Tem pacientes que fazem e piora.
né? Então, muitos dos jovens que começam a ter dor após prática esportiva, pode ter essas dores musculoesqueléticas associadas à hipermobilidade das articulações, é subdiagnosticado, vou comentar rapidamente só. Prevalência real, na verdade, não se sabe direito, mas tem locais onde tem muita prevalência, por exemplo, né, de reumatologia, e em 2004 a gente já fez um trabalho que na época a gente pegou 250 doentes e já viu que quase 25% tinha hipermobilidade. A média durou 3,6 anos, sempre história muito de atividades físicas, que são pessoas que têm mais facilidade, desempenho, né, porque são flexíveis. Você pode ver os bailarinos, os esportistas, os surfistas, os ginásticos, né, eles têm muito hipermóveis, né, mas, muitas vezes, os tratamentos são inadequados, não melhora, em vez de fazer pilates melhorar, piora, fazer o RPG piora, musculação, em vez de ajudar, pode piorar, e dor crônica, né. Então, por exemplo, a gente tem, né, tá vendo, os alinhamentos, isso tudo tem a ver com a hipermobilidade. Tem alguns critérios e tudo mais, mas o que é isso? São afecções hereditárias, porque, na verdade, hipermóvel, isso é congênito, né? Quer dizer, vem o do papai e da mamãe, alguém é hipermóvel na família. Muitas vezes tem também na família, sim, eu tenho vovó que é super cifótica, já tem, eles não, óbvio que eles não falam isso, está cheio de artrose aqui e ali, né? Pode ter dor, mas não é uma dor inflamatório, e sim o que? Desgastes articulares. Por quê? Porque tem a ver com alteração de colágeno, tá certo? E que são os pacientes que costumam ter o quê? Muita flacidez, tecido articular, pode também, como é alteração de colágeno, pode ter alteração cardíaca, trato gastrointestinal, gênito urinário, por exemplo, pode ter, já se comprovou que tem alteração de propriocepção, alteração de mecanorreceptores, alteração de controle motor, por isso que machuca mais fácil também. A pessoa que tem mais aptidão para exercício, mas machuca mais. Outro dia eu vi uma médica que tem dor de mais de 20 anos, fibromialgica, dor difusa, cansaço, dorme mal e tal, mas ela tem também alteração de bexiga, tem intestino também, a mãe morreu de AVCH e ela tem alteração vascular, por quê? Porque esse pessoal pode também ter comprometimento sistêmico, que a gente chama de ehlers-danlos, tá? Não é tão raro, não. Tá? A dor não é congênita, mas tem a ver com o estilo de vida, hábitos, atividade esportiva, traumatismo, cirurgias, comorbidades, tá certo? Então, é para ficar atento, tá? Por quê? Porque esse pessoal não vai bem. Vai de consultório em consultório, muda de lugar. Eu já cansei de ver paciente que trata até diagnóstico miofascial. Hipermobilidade, ninguém nunca comentou. Ou outro paciente dentista que veio de Vitória, essa semana, uma fisio falou que eu tenho alteração disso, que eu tenho que prestar atenção, mas e daí? Ensinou você a caminhar melhor, ajustando sua marcha? Isso sim é exercício funcional, mas não, nunca ninguém comentou. Então, é muito comum essas dores musculares, por quê? Porque se o tendão ligamento é mais frouxo, por isso que gasta mais articulação, e quem gasta também? A miofascial, musculatura, né? Tem que trabalhar mais para segurar o que, né, o limite, vamos dizer, fisiológico, que é maior, né, nesses hipermóveis. Então, por isso que é comum ter entesopatias, inflamações, torções e lesões, alterações ligamentares, às vezes, mais raro ter compressões nervosas, tá? Então, e alguns casos, né, ano passado teve o primeiro congresso brasileiro de hipermobilidade, o de ehlers-danlos, tem médico que vê que ele diz que ele só tinha história de desmaios, né, porque é alteração, né, vascular também que ele tinha, e neurovegetativa, e outras visceropatias também que pode ter. Só para dizer que tem várias literaturas, que não vou entrar aqui no médio por falta de tempo, só para dizer que é importante fazer o diagnóstico, não é que a pessoa tem que ter o corpo inteiro hipermóvel, às vezes pode ser mais de membros superiores, às vezes mais de membros inferiores, aquela escápula que é como se fosse meio alada, na verdade, que é muito comum ter dor miofascial daqui da cintura escapular, tudo mais, aquele pessoal pode ser hipermóvel e tem que trabalhar. Tem que fortalecer? Não, tem que saber usar o corpo, o escápulo para usar no dia a dia, e tem que fazer exercício de equilíbrio muscular antes de pensar em fortalecer. Tá? Tem alguns critérios menores, maiores, se vocês entram na literatura, vocês vão achar isso. Não é só a presença do hipermobilidade articular, mas tem outras alterações e tal associadas, mas tem bastante artigos na literatura, né, se vocês vão achar facilmente. E não esquecer também, nutrição tem a ver, sim, com miofascial. Só para dizer, o meu tempo é maior do que os 20 minutinhos, viu, tá, Dai?
Nada, mas só para, eu acho que assim, deram um tempinho maior só para dizer das fisiopatologias e tudo mais. Então, vou entrar um pouquinho nisso, tá? Então, é muito comum o paciente com perda de peso rápido, e eu tenho visto o paciente, outro dia veio pós-cirurgia bariátrica, perdeu 40 quilos, tem um pouco de alteração, né? E o problema é isso, perde peso, mas não faz exercício, perde muita massa muscular e acaba tendo miofascial. Isso é comum e muitas vezes não é só suplementar, mas tem que realmente checar tudo isso. A gente tem visto baixa vitamina D, mas não é que dando vitamina D que vai melhorar. Tem paciente que come uma vez ao dia bem, né? E à noite eu só vou tomar sopinha de legume e verdura. E o que você põe? A proteína? Uma carninha, um franguinho? Não, não ponho nada, porque eu quero ficar magra, porque toda mulher acha que está acima do peso, né? Isso é uma das realidades aí. E o que acontece? Tem algum problema de não comer nada de proteína à noite? Tem, sim, porque é no sono profundo que nós recuperamos nossa massa muscular e nosso cérebro, né? E nosso sistema imunológico se trabalha, e só que para ter isso, recuperação, nós precisamos de matéria-prima. Se você comer bem no almoço aquele bife, só que à noite onde já está de madrugada, já está armazenada sua massa muscular, certo? Aí você come só legume e verdura. Você sabe que tem proteína vegetal, mas a absorção é mais difícil, né? A gente perde bastante. Então, eu brinco, quando tem, e eu já vi médicos, né, que comem pouquinho, tal, uma vez ao dia, porque o resto tá bem, assim eu fico magrinha, tal, vegetarianos, e quando você vai ver, tem diminuição da massa muscular, por quê? Porque se você precisa recuperar e você não tem onde tirar, você vai roubar do quê? Do músculo, que já é dolorido. Aí eu falei, doutor, além de tudo, você é canibal, né, de você mesmo, né? Só que você tem dor muscular também, então você vai lá e já come de você mesmo, que beleza, né? Então, não é bem assim, não é comer, tem que saber também horas de comer, e mesma coisa líquido, água, 80% do cérebro é água e músculo também, 70% do corpo é água, mas tira o osso fora que vai para 80%, vai, e já foi comprovado, que a gente vai comentar mais adiante, bom, e só para, já volto, só para comentar, isso aqui, alteração de pH, a gente sabe que tem, né? Porque os trabalhos comprovam que onde tem miofascial, tem alteração de pH, um tecido mais isquêmico, tem alteração de substâncias inflamatórias, neurogênicas, porque o músculo está tenso, então contrai os vasos, oxigênio, nutriente não vem, o lixo não vai embora. Pronto, excelente. E aí? Então mostra que tem alteração, né, dessas substâncias nas áreas de pontos gatilhos. E em 2008 viu que o trabalho não é só onde tem problema, a distância também. Pegaram pessoa que só tem cervicalgia, mas na panturrilha também tem alteração sistêmica. E aí, tem o porquê? Então, essas alterações também, está distante, músculo distante e assintomático também tem essas alterações. Isso é importante? Porque como é que você vai melhorar isso? Por isso que tem uns tratamentos que falam, toma bastante água. Por quê? Quando você coloca agulha, por exemplo, né, e o lixo, como é que vai embora? Como é que limpa o lixo? Tomando água, exatamente. Por quê? Porque a gente tem que ver a remoção da causa, é importante, mas muitas vezes, você começa a checar os seus pacientes, muitas vezes eles não tomam líquido. Eu tenho um questionário simples que eu pergunto, quanto líquido você toma? Alguns tomam assim. Falei, eu tomo 2 copos de água por 3 copos de água. Falei, que beleza, né? Não tem caminho de deserto aqui, mas só que, como onde é dolorido, o pH já é baixo, e qual é o melhor jeito de limpar a área? Jogando água, então tem que aumentar o líquido, tá? Isso é importante, porque as pessoas não tomam água normalmente, regularmente. E não esquecer, preditores mais importantes, né, para dor crônica, comportamentos não adaptados, mau enfrentamento de dor, sinais não orgânicos, comprometimento funcional, mal-estar geral, presença de comorbidades psiquiátricas, e também nós sabemos que as pessoas que têm enfrentamento passivo, né, tem mais risco de cronificação. Aquele que depois do congresso, né, fala, doutor, o que você viu de pontos bons? O que tem de novidade? Aparelho novo. E aí? Bom, o bom e velho, cuidados, comer bem, dormir bem, fazer exercício, isso é a sua parte, né, eu não posso fazer por você. Então, cuidar, isso é importante. Um dos marcadores mais importantes para desenvolver dor crônica é comportamento doloroso, catastrofização. Pessoas que muito dolorido na fase aguda, né, e muita incapacidade são os que vão cronificar. Isso também tem a ver com cérebro. Por quê? Porque tem trabalho que mostra, na fase aguda de lombalgia, em 1 ano, colegas da Chicago, eles fizeram escaneamento repetido de ressonância de cérebro, eles conseguiram acertar mais de 85% quem vai virar crônico e quem não vai.
né, através da ressonância do cérebro, para dizer quem vai virar lombalgia crônica. As áreas de emoção muito acionadas na fase iniciais da dor, núcleo accumbens, os tálamos e entre outros, esses são os que vão virar crônicos. Por isso que a gente tem que identificar logo os catastróficos, os hiperdolorosos e muito sensíveis. Calma, tá? Você não vai morrer disso, mas vamos lá. Isso também ajuda a quebrar isso, tá certo? Porque isso tem relação. E também não esquecer que a gente tem que falar também um certo terrorismo para os pacientes, né? Por quê? Porque você acha que eles são bonzinhos, vou tomar remedinho só porque a doutora Aline falou. Que é isso, né? Eu vim aqui para fazer acupuntura. Eu não quero saber de remédio. Aliás, sou contra remédio, né? Não diga. Tá, mas você sabia que, né? Claro, reabilitação tem que usar, né, vários métodos, educar, exercícios, né, reabilitação, acupuntura, estimulações, hipnose, medicamentos, mas qual é o problema de não cuidar desse conjunto, né? Se o paciente estiver bem, ele nem parece nossa frente, certo? O problema é que dor crônica, se não bem tratado, olha, pode o quê? Encolher o tamanho do cérebro, inclusive para mais de 30... áreas de decisão, por exemplo, tálamo, tálamos, né, área de córtex pré-frontal, que tem a ver com iniciativa, vontade de fazer, encolhe. Então, eu brinco, você sabia que dor crônica encolhe o cérebro? Diminui o tamanho? Né? Então, já que você não quer tomar remédio, não quer isso aqui, você errou de lugar, né? Se tiver ir lá né, Aparecida, João de Deus, né? Mas já fui. Bom, então, se está aqui, vamos lá. Vai ou não vai fazer tratamento? O que é isso? Tem remédios que podem ajudar a recuperar o cérebro. Quais são? Antidepressivos, não todos. Anticonvulsivantes, não todos. Né? Diazepínicos piora o cérebro, já está comprovado. Tomando diazepínico aumenta a chance de ter Alzheimer. Então, poxa, aquele remédio que eu tomo sempre, aquilo faz mal. Então, como é que é? Vai tratar ou não vai tratar? E tem que cuidar do seu dia a dia. Por quê? Porque ainda bem, em 2011 viram que você fazendo tratamento eficaz, você consegue reverter a alteração cerebral e funcionalmente do cérebro, né? De quem tem lombalgia. Então, tem esperança, mas deixa que você faça. Se quiser, né? Como eu disse. Hoje em dia, eu sou bem assim, eu sou consultora. Se quiser, faça. Se não quiser, também, sorry, né? Então, não é verdade? Não é verdade? Ele paga sua consulta, aluga seu tempo. E você orienta. Quer, não quer, concorda? O que vai fazer? Então, eles mostram que tem alteração de tamanho de cérebro, sim, conforme já estão acabando, conforme melhora a dor e a funcionalidade. Então, tem recuperação, desde que queira. Tá? Por isso que a gente fala, reabilitação é um conjunto de medidas, sim, para melhorar o paciente. Importante avaliar o paciente, uma boa história clínica, exame físico, exames complementares, para poder fazer realmente intervenção, né, de várias modalidades, principalmente os dores crônicos multimodais, concomitando sequencialmente, para poder reabilitar o indivíduo como um todo. E a gente conversa muito com o paciente exatamente para ele entender, sabendo o que tem, se trata, certo? Muito obrigada.